E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, né? Hoje eu queria falar sobre uma frase, né, que é atribuída ao grande filósofo Baruch de Spinoza, pai do panteísmo, né? É um filósofo de uma literatura até difícil, né, de uma leitura difícil, muito sábio, muito técnico, né? Quem não conhece, procure alguns artigos do Spinoza. E tem uma frase, né, como eu falei, que é atribuída a ele, onde ele diz que o homem sábio pensa em tudo menos na morte, né? Desconsidera a morte e pensa sim sobre a vida. E há muitos anos atrás, né, quando eu tive contato com Spinoza, quando eu era jovem ainda, né, ficava buscando aí os grandes pensadores, e eu não concordei muito com isso, né, porque para mim, né, a morte sempre foi um fato que inviabilizou a vida, né? Sempre pensei dessa forma. Então eu não compreendia porque Spinoza dizia isso, né? O homem sábio pensa em tudo menos na morte. Para mim era o contrário, né? O homem sábio tem que pensar o tempo inteiro na morte. Hoje em dia, né, eu mudei um pouco esse tipo de pensamento, né? Por quê? Porque a gente acaba concluindo que a morte realmente não é uma experiência da vida. Logo, né, você só vai ter a experiência da morte dos outros, né? A sua própria é uma coisa que você simplesmente vai apagar e vai deixar de existir, né? Claro que as religiões afirmam que você vai continuar em algum lugar, mas isso é enganação, a gente já sabe. Isso é uma manipulação mental para fazer com que a vida tenha algum sentido. Se você tiver Deus na sua vida, se você aceitar as promessas da religião, se você aceitar que você vai viver num paraíso, apesar da nossa experiência ser no inferno, doenças, velhice, sabe, toda sorte de dores, toda sorte de desilusões nesse mundo, né? Apesar disso tudo, a religião diz que você vai, desde que você siga né, os protocolos deles, né, de Jesus, de Deus, seja lá de quem for, e você vai ter um paraíso totalmente diferente disso aqui, né? Inclusive vai ganhar um outro corpo, né? Um corpo imperecível, incorruptível, né? Mas se nós já somos escravos aqui, né? Imagina se isso fosse verdade, né? Que paraíso seria esse, né? Nunca seria o seu paraíso, porque o paraíso das religiões, né, seja feita a vontade de Deus, né? Será que a vontade de Deus é idêntica à sua? Será que a vontade de Deus ela vai corresponder ao paraíso que você imagina? Muito provavelmente não, né? Porque obedecer nunca é uma coisa boa. Essa maior simbologia do diabo, né? Não aceitou simplesmente ficar obedecendo. Em algum momento quis progredir também, né, para a posição divina, quis ser também Deus, né? Tudo simbologia, tudo metáfora, né? E a religião cuida disso, a religião transforma isso numa realidade na cabeça das pessoas, que se você for ter a coragem de cruzar a linha, como nós ateus cruzamos, né? Se você for ter essa coragem, você vai ver que isso é tudo bobagem, né? A sua vida depende mais das suas escolhas, do seu comportamento, do seu pensamento, do que de qualquer tipo de proteção divina ou bênção, né? Isso é tudo bobagem, né? Isso é tudo um teatro, né? A gente sabe disso. Mas você tem que cruzar a linha, né? Só os que realmente cruzam a linha, os que têm realmente peito, né, para contestar tudo isso, né? Para ver que um pastor não passa de um artista, que um padre não passa de um, né, de um manipulador, de uma igreja não é nada mais do que um teatro, né? Um show da fé. E que o que tem que acontecer acontece, né? E independente se você se diz abençoado ou não, independente se você segue essa ou aquela religião, as desgraças acontecem, as doenças acontecem, as separações, o sofrimento, as desilusões, tudo faz parte, né, da vida desse mundo aqui, né? Das construções desse mundo aqui. Então, hoje, né? Hoje, observando tudo isso, que realmente a morte, ela só tem algum significado para as pessoas que acreditam nessas bobagens,
de um mundo espiritual. Isso é um grande cabresto, né? Que faz com que você ande na linha, né? Isso é controle social, né? Ó, se você quer paraíso, coisa infantil, né? Tipo aquelas ameaças que faz para criança, né? Se você andar no caminho correto, você vai ganhar presente, né? Você vai ser o queridinho se você sempre andar certinho, fizer o que o papai e a mamãe quer. Mas se você fizer as coisas erradas, se você andar pelo caminho errado, você vai receber castigo, né? Tem coisa mais infantil do que isso, né? Tem coisa mais infantil do que isso, né? Isso é a base do nosso mundo, né? As pessoas seguiam por cartilhas religiosas, né? Livros antigos primitivos, de épocas de escravidão, onde as pessoas eram controladas através do medo. E hoje, só segue esse tipo de idiotice aí quem é idiota mesmo. Eu não tenho papas na língua, né? Sinto muito. Se você acredita em bobagens medievais, milenares, sabe? De gente que não tinha ciência, que não tinha filosofia, que não tinha nada. Você ainda acredita nessas bobagens porque sua mente não é uma mente medieval, né? Uma mente infantil. Porque as pessoas da Idade Média, vamos falar a Idade Média mais recente, né? A Antiguidade, né? Eram pessoas escravas que não tinham acesso à informação, não tinham acesso a nenhum tipo de informação, né? Viviam só para trabalhar, né? Viviam só para servir os senhores. Então hoje nós continuamos no período de escravidão, só que hoje a escravidão é mental, né? Hoje o indivíduo tem todos os recursos, o indivíduo tem toda a possibilidade de estudar, de adquirir conhecimento, né? A respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de Deus, né? O indivíduo tem toda a sorte, né, de informações sobre psicologia, sobre como funciona a psicologia humana, como funciona os aspectos também psicossociais, né? Como a sociedade se desenvolve, se desenvolveu. Tudo isso está diante de você, diante de todo mundo, né? Na internet. E mesmo assim as pessoas continuam escravas de religião, escravas de cabresto, escravas dessas mentiras, desses teatros construídos para te provocar uma resposta emocional, né? Um medo. Porque na realidade quem se livra de religião muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, está bem melhor do que quem acredita nessas bobagens, né? Então a morte realmente, né? Para nós, né? Somos niilistas, que somos livres pensadores, racionalistas, que descobrimos todo esse teatro da vida e descobrimos que a morte não existe, né? Que a morte, você só tem a experiência da morte dos outros. A sua morte você nunca vai experimentar, porque a morte é o contrário, né, de vida. Morte é o contrário de experiência, morte é o contrário de sensação, de sentimento, de emoção, de pensamento, qualquer coisa, né? Morte é o inverso da vida. Então, obviamente, né, estando morto, você não vai experimentar mais nada. Então, por que se preocupar com a morte, né? Aí hoje eu entendo o que Baruch Spinoza quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que o homem sábio, ele se preocupa com a vida. E hoje eu, como niilista, né, eu tenho essa grande preocupação realmente. Eu acho que a nossa preocupação deve ser com isso, porque quando a morte vem, meu amigo, você nem, né, pode ser em qualquer situação. Pode ser um ataque cardíaco, fulminante, né, onde você está pensando que vai viver pra caramba e de uma hora para outra tu morre. Pode ser um assalto, né, que acaba numa morte, né, um roubo seguido de morte, né, um latrocínio. Ou um sequestro seguido de morte, não sei, ou simplesmente você cair de algum lugar, ou simplesmente algo cair em cima de você, né? Quantas pessoas estão andando pela rua felizes da vida aí e cai uma árvore em cima. Teve um caso do avião aí que caiu em cima de uma casa, né? Parece que não machucou ninguém dentro da casa, mas poderia ter matado todo mundo. Então, eu tô aqui, eu tô dentro da minha casa, um avião passando para todo lado, helicóptero, tudo pode acontecer, né? Ou doenças. Então a morte é uma coisa que quando chega, muitas vezes você nem percebe, né? Existem as mortes, digamos assim, que já são... tem aviso prévio, digamos assim, né? Que é quando você tem uma doença terminal e tal, ou um câncer, algo muito grave, que você sabe que você não vai viver muito tempo. E essa condição parece até ser ideal, né? Porque você se prepara, né? Se prepara psicologicamente para morrer, né? É o que eu tava falando também, se preparar psicologicamente para morrer também parece que não faz muito sentido, né? Porque, vai ser a ausência de experiência, né? Vai ser o fim de tudo, vai ser o fim do mundo. Como eu costumo dizer, fim do mundo não é guerra nuclear, fim do mundo não é apocalipse zumbi, fim do mundo é o dia da sua morte.
acabou tudo, né? A gente não pode nem afirmar que o mundo vai continuar existindo, porque o mundo é uma experiência nossa, individual de cada um, né? Quando você morrer, o seu mundo simplesmente vai desaparecer, né? Como é que você vai confirmar que o mundo continua? Como é que você vai saber que você vai ter um velório? Sabe, as pessoas se imaginam, né? Imaginam o próprio velório, imaginam que as pessoas vão estar lá, né? Isso é tudo da espiritualidade, né? Tudo da religião que quer também lucrar com o comércio da morte, né? O velório é caro, né? Todo o processo de tratamento de uma pessoa é caro. Aí depois a pessoa morre, tem todas as homenagens. Sabe, nada é de graça, o padre não fala de graça, o pastor não fala de graça, o caixão não é de graça, as flores, as homenagens, nada de graça, né? É um evento social. Então a religião se aproveita disso para lucrar, como sempre, né? E o comércio da morte de uma forma geral, né? Papa defunto, tudo isso, né? E aí depois tem as missas, né? Tem que é católico, missa de 7º dia, nada disso é de graça, né? Tudo isso é um grande comércio. Então, essa é a visão que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho uma visão parecida realmente. Hoje eu consegui entender, né? O que Baruch de Spinoza quis dizer com o homem sábio pensa em tudo menos na morte. E pensando na vida, pensando no que é a vida, pensando em para que nós estamos aqui, né? Isso sim, né? É a essência do niilismo. Porque você constata, né? Através do niilismo, que antes eu tinha um pensamento diferente, eu achava que nada fazia sentido que você vai morrer, né? E, claro, por um certo aspecto isso é real, porque não adianta você investir em nada, né? É um mundo transitório, é um mundo que não vai ter uma continuidade, né? Como dizem os religiosos, né? E mesmo se tivesse, você não leva nada, você não carrega nada, né? Então, mesmo que tenha uma continuidade, na realidade você vai ter que começar tudo de novo em algum lugar, em outra dimensão, sei lá, né? Adquirir de novo bem, sei lá, ou renascer, né? Sei lá, reencarnar, toda essa bobajada religiosa, sem comprovação nenhuma, né? Coisa de gente primitiva, né? Conhecimentos que são milenares, de épocas que não existia ciência, épocas que nem sequer pode dizer que existia a filosofia de uma forma mais racional, né? Eram divagações, eram crenças em deuses sempre, né? E as pessoas sempre apavoradas, né? Com o diabo, com os demônios, com os seres da escuridão, a eterna luta, né? Entre a luz e a escuridão, né? Isso aí é uma coisa milenar, né? E por incrível que pareça, nos dias de hoje as pessoas ainda continuam pensando dessa forma primitiva mesmo, né? Dessa forma totalmente infantil, né? Hoje nós temos recursos para entender que morreu, acabou, né? Isso é uma verdade científica incontestável. E aí a questão, né, de que realmente a morte invalida a vida, invalida no sentido de que se você entende que você é como qualquer animal, né, você não tem propósito maior, né? Seu propósito é simplesmente reproduzir e manter a espécie. É isso, um animal é isso, né? O animal não tem importância nenhuma, nada tem importância nesse mundo aqui, a não ser, né, se reproduzir para manter a espécie. Quando você compreende isso, a morte invalida tudo mesmo, né? E aí você entende que, apesar de você ter que pensar em tudo menos na morte, que é quando ela acontecer, não vai ser uma experiência, então você não precisa se preocupar com isso, né? Você tem que se preocupar em como você vive. Essa que é a grande questão, né? Como viver melhor nesse universo sem sentido? Como viver com mais conforto, com mais tranquilidade, sem depender tanto disso aqui, né, dessa Matrix, sem depender tanto das pessoas, sem depender tanto dos sistemas, vivendo uma vida mais isolada das dores, viver uma vida mais isolada dos compromissos, das obrigações, né? Viver uma vida mais isolada da questão, da necessidade de construir alguma coisa, né? De construir um patrimônio. Ora, se você não vai levar nada, né? Se tudo que você vai construir, se todos os seus atos, né, vão ser atos temporários, que vão fazer significado relativo durante algum tempo, né? Tipo construir alguma coisa, né? Construir um patrimônio, construir uma empresa, sei lá. No final você entende que não faz sentido investir num mundo
que não vai ter uma continuidade. Num mundo de onde você não vai levar nada, né? Num mundo onde a qualquer momento você pode simplesmente deixar de existir, morrer, né? E virar um nada. Porque você já é um nada, né? Nós já somos um nada, até do ponto de vista atômico. Não tem nada, né? O átomo é insubstancial. Os cientistas dizem que esse mundo físico aqui, atômico, representa só 4% do cosmos, né? O resto é matéria e energia escura, indetectável, quase que uma abstração, né? Do ponto de vista matemático, esse universo que a gente acha que é tão grande, né? Corresponde apenas a 4% de toda a energia cósmica. Então nós somos um resíduo, né? Nós estamos aqui presos nesse planeta, que dizem que é uma bola, uma esfera vagando no vazio, na periferia da Via Láctea, sem importância alguma, girando para lugar nenhum, né? As nossas vidas é a mesma coisa, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, trabalha, faz isso, faz aquilo, se apaixona, sofre perdas, sofre ganhos, tem doenças, tem curas, aí fica feliz, aí acha que é importante, acha que existe algum Deus preocupado com você, acha que você é importante para as pessoas, quer validação social, aí quer ser isso, ser aquilo, quer ser o cantor, a cantora, quer fazer sucesso, quer deixar seu nome na história. Para quê? Para quê? Como eu falei, você está girando num globo, uma esfera, que é o que dizem, né? Por nada e para nada, sem sentido, sem valor algum, né? No final termina lá no túmulo, o nome numa lápide, né? Seja uma cova rasa, sem nome mesmo, né? Seja um túmulo muito bonito, de granito, de mármore, de ouro, seja lá do que for. Aí que você termina, né? Ali acabou a história toda. Então, eu acho que realmente hoje eu me preocupo mais em pensar sobre a minha própria vida, né? Em como viver essa vida da forma melhor possível, né? Porque, como eu falei, a morte quando vem e acabou, né? Para todo mundo. E aí é game over, né? Aí é o fim do mundo. Até que esse mundo nosso, né? Essa construção pessoal, individual, não chegue ao fim, a gente tem que pensar em como viver melhor, né? Viver melhor, eu digo viver mais confortavelmente, mais livre dos aspectos negativos desta Matrix, dessa prisão, né? Se você tem que ter alguma prisão, porque todos nós somos presos dentro de nós mesmos, né? Todos nós estamos presos aqui dentro, né? A maioria das pessoas não percebe isso, acha que estão vivendo fora. A maioria das pessoas acha que tem uma vida, que tem uma família, que tem uma religião, que tem um time de futebol, um time do coração, né? A maioria das pessoas acha que é brasileira. Eu sou brasileiro, eu sou americano, tivemos agora aí eleições, né? Nos Estados Unidos, os americanos felizes da vida indo votar, tivemos eleições aqui no Brasil também recentemente, em outubro, todo mundo feliz da vida votar. Então o indivíduo se identifica, né? Ele acha que ele é de alguma cidade, de algum bairro, de algum país, que ele pertence a essa ou aquela família, quando na realidade está preso aqui dentro, coitado, né? Existe todo esse teatro, né? Porque Matrix é isso, né? É uma cortina de fumaça, né? É uma fantasia, é algo muito colorido, muito sensorial, muito sensual, que se coloca diante de você para criar uma ilusão, para não permitir que você pare para pensar que você na realidade é um escravo desse sistema. Sua vida não vale nada. Eu sou um dos poucos que está aqui para te dizer isso na sua cara. Sua vida não vale nada. Você é só um elemento orgânico, né? Dentre bilhões, trilhões de seres, sem importância alguma. Né? E a gente não compreende nem o que a gente está fazendo aqui. Né? O que é a vida, ninguém explica. Né? Só é uma constante repetição e uma constante perda de tempo. Isso que é verdade, né? São histórias que acontecem em diversas famílias, em diversos lugares. São dramas, são comédias, são tragédias. Tudo isso nesse mundo sem sentido, né? Como eu falei. Uma esfera no vazio do espaço, girando por nada e para nada. E ainda tem gente querendo ir para Marte, né? É tudo bobagem isso, né? Isso é perda de tempo. Colonizar outros planetas é perda de tempo, né? Então, queria ter esse papo aqui com vocês hoje. Vamos, como nihilistas, contemplar a grande realidade que é: vida não tem sentido, morte menos ainda, né? Portanto, o homem sábio pensa em tudo, menos na morte. Vou ficar por aqui.
Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e você já sabe, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever no nosso canal, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!